Nós estamos começando aqui mais uma gravação de aula do nosso curso de análise de acidentes e hoje é com um foco especial na introdução à análise de barreiras. O que é a análise de barreiras? Então, quais são os pressupostos da análise de barreiras? Os papéis de um sistema de gestão de saúde, segurança no trabalho e ambiente, como que ele explica os acidentes. O pressuposto básico aqui é a ideia de que todo sistema de segurança, saúde no trabalho e ambiente, o sistema sociotécnico ambiental, tem perigos e riscos, tem nocividades, ameaças, e que um papel do sistema de gestão é justamente identificar essas ameaças e controlá-las. Para controlar essas ameaças, na abordagem clássica da engenharia, surgiu a ideia, então, de que fossem desenvolvidas barreiras em profundidade e barreiras que possam intervir em todas as dimensões de um acidente, indo, por exemplo, da ideia da prevenção, de evitar o acidente ou de monitorar o funcionamento de um sistema para detectar a emergência de ameaças, até barreiras que possam recuperar ameaças que estejam em curso, e ainda, depois da ocorrência de um acidente, barreiras ditas de proteção ou de mitigação das consequências, que iriam reduzir a gravidade de uma lesão ou evitar uma lesão, assim por diante. O acidente, se a gente pensa no acidente com aquele modelo da gravata borboleta, o acidente é um momento central ali da gravata, que é o momento que ele representa ali o encontro entre a nocividade, a ameaça, a energia descontrolada que estava presente no sistema e uma pessoa exposta. Então, de acordo com esses pressupostos, como que se explica a ocorrência de um acidente? Duas explicações possíveis. Uma, faltam ou inexistem barreiras em relação a essas ameaças, a esses perigos existentes. Aqui já começa a repetir uma informação básica. Fazer a análise de barreiras não é identificar essa barreira que falta, essa barreira ausente no sistema, mas é esclarecer as origens da falta dessa barreira. O que acontece no sistema que permite que aquela barreira que deveria existir não esteja existindo. Poderia ser problemas do tipo uma falha de concepção, a falha de concepção também atuando principalmente como explicação para a falha de uma barreira. Poderia ser que as barreiras não cobrem todas as dimensões do acidente, a das causas, a da exposição e a das consequências. Então, faltam, por exemplo, barreiras para prevenção ou para mitigação, ou da mesma maneira, quando a gente fala na gravata borboleta, o lado direito, o lado esquerdo, o centro da gravata. Essas falhas deveriam ser, então, exploradas, podendo ser, regra geral, aqui uma explicação mais centrada na gestão de segurança. Há sistemas em que há uma decisão de deixar sem barreiras um perigo identificado. Então, há uma decisão de risco assumido. Inclusive, essa expressão podendo ser usada também com alguns outros sentidos, como foi no estudo da Liveson, da Challenge, mas no risco assumido, é como se eu vou considerar que um ponto que tem uma máquina desprotegida, uma parte móvel desprotegida, não tem ninguém trabalhando, a não ser durante uma manutenção, por exemplo,
e em função da baixa frequência eu decido que não vou proteger aquele ponto. Poderiam ser coisas mais graves, do tipo simplesmente uma decisão de não de conter custos, conter custos. Então, uma explicação para o acidente, de acordo com a análise de barreira, é faltar a barreira. Eu tenho um equipamento elétrico que tem uma parte que deveria receber um aterramento, ela não recebe o aterramento. A falta do aterramento poderia explicar que aquela parte ficasse energizada e o contato ali ensejasse um choque. Barreiras existentes falham, então a outra possibilidade é essa de que existe a barreira, mas ela falhou. Então, poderiam ser falhas de suporte no ciclo de vida da barreira. A barreira, o ciclo de vida da barreira começa com o momento da sua concepção, como que ela vai ser pensada, depois vem a sua instalação, a sua operação e a sua manutenção. Falhas na concepção, na instalação, na operação ou na manutenção poderiam explicar acidentes. A barreira também poderia não atender os requisitos ideais para sua função. Mas e a gente pode pensar que tem funções. Uma barreira ideal, ela detecta um problema, ela diagnostica aquele problema, ela age automaticamente e ela se automonitora, interrompendo, por exemplo, o funcionamento de um sistema se a barreira está com um problema. Então, essa é a explicação inicial do acidente. Aqui tem dois, dois slides para vocês lerem depois com calma, estudarem, só para saber um pouco mais sobre as barreiras, os tipos de barreiras. Mas, regra geral, o que define uma barreira é a sua existência com essa finalidade de controlar um determinado risco. Por exemplo, se eu tenho um equipamento de projeção numa sala de aula suspenso no ar e ele está fixado a fixação dele em cima é apenas em função da localização, da sua melhor utilização para projetar a aula, ele não foi concebido com a finalidade de segurar, de evitar a queda. Então, não é aquela fixação lá em cima, não é uma barreira, embora ela funcione, permita que o sistema funcione sem acidentes. Funções previstas para barreiras são várias. Então, você vê que, por exemplo, um alarme pode ser uma barreira que não evita um acidente, mas ele pode facilitar com que a gente tenha, por exemplo, permita a fuga das pessoas, não tenha as lesões e assim por diante. A, a análise de barreiras, assim como a análise de mudanças ou a análise do trabalho habitual, ela se fundamenta num conjunto de perguntas. Então, fazer a análise de barreira é aplicar essas perguntas num sistema. Então, por exemplo, quais eram as nocividades ou os perigos potenciais presentes no sistema? Eu tinha comentado o exemplo do bebedouro. Você poderia pensar, olha, antes do bebedouro instalado, o, o, sendo ele um bebedouro de carcaça metálica, eu pensaria num risco potencial de um choque elétrico. E, atualmente, a gente sabe que se deveria pensar nisso com equipamentos elétricos que têm carcaças de material condutor, né? Mas, então, em função disso, eu já poderia determinar a instalação de um aterramento. Quais são as origens dessas nocividades? No limite, a gente procurar o risco assumido. A ideia de risco residual se refere a um momento a uma leitura de atualização da compreensão das medidas de prevenção adotadas. Se eu instalo todas as medidas que eu concebo, que eu conheço sobre
a prevenção, o controle do risco num determinado sistema, e ainda assim persistem riscos. Esse risco é um risco residual a ser também considerado na análise. Em vários sistemas de gestão, ele é identificado. Aliás, antes até de ocorrer um acidente. Aí uma outra pergunta, além das nocividades, quais são as barreiras que existiam no sistema para lidar com acidentes daquele tipo? Aqui uma pergunta interessante é, bom, e de que barreiras que eu devo considerar? Bom, são várias as respostas, mas uma que na área da vigilância, da auditoria fiscal do trabalho é fundamental, é considerar as barreiras que, de acordo com a lei, deveriam existir naquele tipo de sistema. Era uma obra de construção civil onde tem trabalho em altura. Quais são as barreiras que existem em relação à prevenção da queda de altura? Então, tem normas específicas sobre isso. Eu estou operando uma máquina, então vai existir uma norma regulamentadora específica. Em alguns casos, existem também normas de associações como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, pode ter proteções, recomendações específicas nesse sentido. Eu posso considerar as regulações também de outros países. Às vezes, o Brasil não tem uma norma específica, mas pode existir uma norma num órgão similar, a OSHA nos Estados Unidos, ou assim por diante. No caso ainda da análise de barreira, a gente se perguntar quais as barreiras que falharam e sempre lembrar, não basta identificar a barreira que falhou para ter incluída a análise. A análise deve ser seguida da exploração das razões dessas falhas. E uma pergunta fundamental, muito importante aqui. Alguma barreira não existente poderia ter evitado ou minimizado as consequências do acidente? Por exemplo, a primeira vez que eu fui. Porque um acidente com um choque elétrico no bebedouro, numa recepção de um prédio, eu fiz essa pergunta. Não estava claro para mim ainda antes uma resposta. E aí um servidor da área de manutenção elétrica informou, sim, se aquela carcaça tivesse aterrada, ela não teria sofrido o acidente. Então, aqui a gente tem uma forma de buscar a vivência, a experiência, o conhecimento de trabalhadores em diferentes áreas. E aí explorar as razões da inexistência dessa barreira. No pior dos cenários, ela teria sido recomendada previamente e uma decisão ou da área de gerência de segurança ou de uma outra área preferiu não adotar as barreiras que caberiam. Então, reforçando aqui, fazer a análise de barreira é explorar as origens, seja da falta, seja da falha de barreiras que contribuiu no acidente. Fundamental aqui saber como é que, histórica e habitualmente, o mesmo tipo de situação era enfrentado no sistema. Eu estava falando do exemplo do bebedouro, mas aqui em acidentes é comum que a gente tenha outros exemplos de situações. Um sistema que estava funcionando e apresenta, por exemplo, um vazamento. Como é, então, que se trabalha com a correção desse vazamento? O operador vai chamar a manutenção, vai interromper sua atividade e chamar a manutenção, ou ele, por exemplo, verifica que, diante daquele defeito, a produção pode continuar acontecendo. Por exemplo, era um sistema automático de transporte de peças que mudava de direção num determinado momento. E, ao fazer a mudança de direção, há
momento de alinhamento novamente das peças que estão sendo transportadas para evitar perdas no corte logo na frente. Aí esse alinhamento não ocorre automaticamente. Mas ao mesmo tempo em que isso acontece, o sistema não quebra. Não tem um defeito que exige chamar a manutenção. O operador, nessa situação, ele decide interromper a atividade, faz a correção manual e mantém o sistema em funcionamento. Então, aquele tipo de intervenção manual é explicado e era conhecido e adotado como parte daquilo que histórica e habitualmente era o trabalho real naquele sistema. É comum que, às vezes, num acidente desse tipo, alguém diga para a gente: não, mas ele não tinha que fazer nada ali. Ninguém mandou ele ir lá fazer aquela correção. Mas, na verdade, isso é só uma tentativa de fugir da abordagem do trabalho real. Então, a gente vai saber quem e como decidia lidar com aquele tipo de variabilidade, até que ponto, por exemplo, a gestão de segurança e saúde do trabalho era ouvida quando se dava a escolha de uma determinada estratégia, principalmente uma estratégia que aumentava a chance de acontecer um acidente. Quais as circunstâncias consideradas no processo da tomada de decisão? É comum, por exemplo, em muitos sistemas, que a lógica predominante seja a lógica da retomada do processo de produção, da manutenção do cronograma de produção, e dessa maneira a segurança vai sendo marginalizada aos poucos. Quando esses mesmos tipos de problemas já participaram em acidentes anteriores, mas foram desconsiderados nas medidas de prevenção, a gente tem sinais de falhas mais importantes na gestão de segurança desses sistemas. A ideia de ciclo de vida de barreiras, a gente já tinha comentado, e destacar aqui a ideia, a noção de uma barreira ideal. Nos sistemas de prevenção de máquinas, na legislação brasileira, foi adotada uma ideia de barreiras, de uma proteção tipo 4, que é uma proteção que trabalha com essa lógica de barreira ideal. Imagine, por exemplo, um sistema que tem uma cortina de luz que detecta que houve a presença, a introdução, por exemplo, de parte do corpo do trabalhador na zona de prensagem. Ela detecta isso e ela diagnostica o que está acontecendo e age automaticamente, por exemplo, para bloquear, para interromper o funcionamento da máquina. E esse sistema funciona por um processo de que um dos lados da cortina envia um sinal que é captado do outro lado. Se em algum momento a emissão do sinal ou a captação desse sinal do outro lado para de funcionar, o sistema detecta isso e como ele se automonitora, ele para o funcionamento da máquina, ele impede que a máquina continue funcionando automaticamente. Essa é uma proteção com essa lógica na sua completude. Se fosse um sistema de detecção de incêndio, eu tenho um sensor que detecta a presença de uma fumaça ou de um calor, e aí ele formula um diagnóstico. Esse calor é uma ameaça real de incêndio, ou é alguém que está fumando aqui embaixo, por exemplo. Quando ele detecta e diagnostica como perigo real, ele age automaticamente, por exemplo, vai disparar os sprinklers, né, a água, automaticamente, e ele ainda se automonitora. Por exemplo, se a bateria vai começando a falhar, ele emite um alarme indicando que ó, a bateria está fraca. O se automonitora pode até interromper o funcionamento do sistema. Esse processo que a gente está falando, ele é representado por uma grade de análise da análise de barreiras.
Aqui a gente tem a nocividade, então na primeira coluna, qual é o perigo potencial, a ameaça identificada no sistema, podendo ser uma energia mecânica, cinética, uma temperatura extrema, elétrica, química, uma, uma radiação, um agente biológico, outros fatores. E para cada um deles a gente olha quais eram as barreiras indicadas e como foi sua atuação. Essa barreira indicada estava presente e atuou com ou sem falha, ou a barreira indicada estava ausente. E ainda um espaço para comentários. Notem que em alguns incidentes, por exemplo, um trator usado na agricultura que é operado por um trabalhador dentro de uma cabine. Esse trator tem um tombamento, então tem o risco do tombamento, e nesse tombamento pode ocorrer um vazamento de óleo e um incêndio. Então, notem que numa mesma atividade, a gente pode ter a necessidade de marcar aqui as proteções, mais de um tipo de proteção, mais de um tipo de medida de prevenção. E a nocividade pode ser descrita não nesses termos de energia que estão representados aqui na tabelinha do quadro, mas na linguagem da situação estudada. Era uma queda, era um choque elétrico, era uma queimadura, era uma intoxicação, enfim, usando a linguagem não essa aqui da primeira coluna, da temperatura extrema, da elétrica, etc., mas do que estava na forma como, do tipo de lesão, por exemplo, que estava podendo aparecer aqui. Então, existem diferentes tipos de barreiras a serem checadas. Eu já comentei antes. Ó, talvez a mais importante para quem é da área da atuação fiscal, de vigilância, é a legislação. E considerar também a hierarquia de medidas de prevenção que está definida na lei. As medidas para eliminar, evitar a presença do perigo, controlar aquele perigo, diminuir a liberação de energia que acontece no processo de trabalho, até evitar uma lesão. Aqui existem na literatura vários conceitos que ajudam. Um conceito que eu recomendo que vocês procurem olhar é o das medidas de prevenção, das estratégias de prevenção de Radon, que também são 10 estratégias de prevenção que também são montadas considerando essa hierarquia da medida de prevenção. Quando a gente viu a discussão da gravata borboleta, a gente comentou que a arquitetura do sistema de gestão ela pode prever redundância, diversidade. Então, se eu tinha apenas uma barreira, um, um dispositivo para interromper o funcionamento de energia numa determinada condição e ele falhou, se eu tivesse dois, poderia ter uma proteção, teria uma redundância. A diversidade é um outro aspecto a considerar sobre a fragilidade do sistema de gestão. Se a gente considerasse as três dimensões da VISAT estão contempladas nas barreiras, medidas que podiam ser uma medida de prevenção na esfera política. Então, por exemplo, proibir o uso da energia nuclear, por exemplo, proibir o uso do amianto, cancerígeno muito potente, proibir o uso de produtos contendo benzeno, cancerígeno muito potente. Então, uma decisão política que vai atuar na prevenção, lá no nível mais alto da hierarquia de medidas de prevenção. Mas poderia ser uma medida atuando em qualquer momento. Também no monitoramento, na recuperação, na mitigação ou proteção do sistema. A situação no Brasil é uma situação da acidentalidade no Brasil,
é que a gente costuma ter uma elevada proporção de acidentes em situação de completo desrespeito a normas de segurança. Então, uma situação de trabalho em altura na construção civil, onde as medidas de proteção contra a queda estão completamente ausentes. O trabalho naquele tipo de situação é um trabalho numa situação de risco iminente. O risco iminente permitiria, inclusive, que fosse feito o embargo da obra, a interdição da atividade, mas o jeito habitual de fazer o trabalho é tal que uma bobeira, o trabalhador pode dizer isso aqui, doutor, uma bobeira pode levar ao acidente. Ora, se uma bobeira pode levar ao acidente, do ponto de vista da segurança, esse trabalho deveria ser considerado inaceitável. Então, isso acontece muito em casos em que o acidente acontece no curso normal do trabalho. São formas de violência social mesmo importante. Eu vi um caso de um acidente numa fábrica de zíperes, o Riri, na Paraíba, né? Onde a trabalhadora colocava os dois dedos na zona de prensagem da máquina. A zona de prensagem tinha pouco mais de talvez menos de 2 centímetros. E aí descia o cursor da máquina e instalava um fim de curso no zíper. Eu tinha ido ver um acidente onde a trabalhadora teve a amputação de uma parte do polegar, de uma das mãos, e a trabalhadora, quando eu perguntei para ela se não tinha acontecido nada antes, ela falou para mim assim: doutor, aqui o beliscão era normal. Se o beliscão era normal, a situação não podia ser considerada aceitável do ponto de vista do trabalho. E não é, né? Nesse tipo de prensa, hoje não se aceita mais a funcionamento com essa zona de prensagem aberta. E se o sistema de gestão escolheu barreiras que não oferecem a segurança ideal? Então, também deve ser exploradas essas decisões, checar como foi tomada a decisão, quem participou, as razões da escolha, as lógicas que foram consideradas. Num acidente clássico que aconteceu em Alcântara, na terceira tentativa de lançar, de colocar um satélite na órbita alta da Terra, um, um, eram várias equipes trabalhando simultaneamente e aconteceu que o cronograma evoluiu de uma forma diferente do previsto. A equipe encarregada de instalar os, os detonadores estava lá esperando para fazer o seu trabalho na hora prevista, mas outras equipes haviam atrasado suas atividades. Por razões de segurança, havia uma determinação de só instala o detonador, já estava lá o combustível, né? Depois que tudo mais que pudesse ter sido feito sem a presença do detonador tenha sido terminado. As equipes nesse local de trabalho decidiram antecipar a colocação dos detonadores, e essa é uma discussão, é uma questão que a análise não esclarece como exatamente foi tomada essa decisão, como que as regras estabelecidas que determinavam não fazer daquela maneira foram consideradas na discussão, até que ponto quem propôs essas regras foi ouvido na discussão, não foi ouvido, enfim, essas questões. Em acidentes é muito importante a emergência dessas situações. A gente vê que uma decisão de lidar com uma variabilidade que aconteceu, nesse caso, no organograma da montagem da plataforma, a escolha adotada acabou contribuindo para que o número de vítimas no acidente fosse muito maior. A gente precisa trazer para a discussão da prevenção esse processo de tomada de decisão. Bom, ainda aprofundando um pouco essa discussão da análise de segurança,
Uma coisa importante é uma barreira, as falhas de barreiras, elas são melhor esclarecidas quando eu tenho um bom monitoramento de suas barreiras. Eu tenho clareza de o que é decidido em relação a como cuidar de uma barreira específica e como que esses cuidados estão sendo ou não implementados. Como é que a barreira pode falhar? Pode haver interdependência com outras barreiras, como as funções da barreira se deterioram. Então, por exemplo, barreiras instaladas, elas não vão funcionar ad eterno. É necessário que, por exemplo, haja manutenção, que o funcionamento se dê de acordo com as condições definidas por fabricantes, enfim, por outros atores, e como essas funções podem ser mantidas e monitoradas. Então, existem indicadores potenciais para a medição da disponibilidade, para a efetividade da barreira, como é concebida, como é trabalhada a arquitetura do sistema de barreiras. Enfim, são questões que nos ajudam a como fazer a exploração de uma falha de barreiras. Aqui temos duas listas de questões para como saber mais, como se fazer, por exemplo, a escolha de barreiras. O conjunto de perguntas aqui lembra bastante a tal da hierarquia de medidas de prevenção, as estratégias de prevenção de Radon. Então, mas elas ajudam a conhecer melhor o funcionamento do sistema e a gravidade potencial de acidentes. São perguntas que permitem explorar um pouco mais, aprofundar essa compreensão de barreiras em dado acidente. Bom, essa pergunta, quando a gente falou de análise de mudanças, a gente fala de perguntas que vão ajudando a fazer a busca das causas. E a mesma pergunta aparece na análise de barreira, até onde eu puxo as perguntas da análise de barreiras. Não, a exemplo da árvore, da análise de mudança, não existe um ponto de parada pré-definido. É importante saber que o nosso interesse é a prevenção e não a perfeição. Então não precisa seguir ad eterno. Mas, por exemplo, se eu tive intervenções anteriores, recomendações de prevenção, e o acidente voltou a acontecer, é importante que eu cheque. Opa, a minha análise agora permite ir além daquelas recomendações anteriores, ao acréscimo de outras que possam, então, melhorar a arquitetura da prevenção nesse caso. Sempre lembrar, os achados aqui estão explicando o acidente como um fenômeno sociotécnico. Por exemplo, no caso de um bebedouro cuja carcaça, bebedouro metálico, cuja carcaça não foi aterrada, né? Se eu fico apenas com a explicação da falta do aterramento, eu estou explicando o acidente como um fenômeno técnico. Está faltando a dimensão social dessa explicação. Então, a minha análise precisa, em função desse critério, ser continuada, ir além. Se se eu recomendo pensar o acidente de acordo com as três dimensões da VISAT, com os três componentes da gravata borboleta, eu posso verificar se a minha análise permite atuar nessas três dimensões. Se não permite, eu recomendar uma retomada, um aprofundamento. Sempre que não fizer isso, eu posso deixar claro as razões de por que não foi além. Pode ser razões até de que, olha, a minha investigação não tem meios de explorar o que se dá fora das paredes do sistema, vamos chamar assim. Os achados exploram as origens da falta ou da falha de barreiras. A análise conclui destacando falhas em sistemas de gestão, com destaque para o sistema de gestão de saúde, segurança e do trabalho e ambiente, ou ficou com uma conclusão muito próxima lá da origem do acidente. Análises mal conduzidas, elas são
geralmente reduzidas, são, não avançam na exploração de causas das causas. Por fim, caminhando para considerações finais, a síntese aqui, então, é a análise de barreiras inicia identificando que faltou ou falhou uma barreira existente. Fazer a análise de barreira implica sempre em explorar as razões que explicam a falta e ou a falha das barreiras no sistema em questão. Não é apenas identificar a barreira que faltou ou que falhava. A gente deve explorar a história do sistema, como foram tomadas as decisões ligadas a essa gestão de saúde e segurança, as decisões que contribuíram para aquela falta ou para aquela falha que foi identificada, ou faltas ou falhas identificadas. Então, o sistema tende a concluir apontando falhas no sistema de gestão de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente, e também pode ser em outros sistemas de gestão. Por exemplo, falhas ligadas à política de manutenção, à política de pessoal e assim por diante. Há vantagens e limites da análise de barreiras. Uma das vantagens é que ela incentiva uma exploração sistemática no tocante às barreiras legais e ao conhecimento atualizado. Então, isso influencia o fato de que a equipe sempre vai olhar quais são as barreiras mais indicadas que deveriam existir ali, do ponto de vista legal, do ponto de vista do melhor conhecimento. Isso atende requisitos de sistemas de vigilância, né, checando a adequação às normas, também pode ajudar a guiar ações na esfera legal, jurídico-legal associadas. A análise de barreira pode ir complementando outras análises. Muito importante é a complementação entre a análise de barreira e a análise de mudanças. No exemplo do acidente, do choque elétrico, ao tomar água num bebedouro com carcaça metálica, a análise de barreiras ajuda, por exemplo, a identificar que há uma contribuição importante da falta do aterramento naquele sistema. Mas a falta de um aterramento não energiza a carcaça metálica, que uma vez contactada levou ao choque. Para eu esclarecer as razões daquela mudança, a carcaça energizada, eu vou me apoiar na análise de mudança. Então, as duas vão se complementando nesse sentido. A análise de barreiras dialoga com modelos de acidentes de trabalho. Quando a gente discutiu em outro momento sobre o acidente organizacional de James Rison, ou mesmo quando a gente fala de gravata borboleta, a gente representa naquele modelo de acidente diferentes tipos de barreiras possíveis que deveriam ou poderiam estar presentes. Ainda também é parte em várias técnicas de análise de acidente. O método Management Oversight Risk Tree, MORT, ele inclui uma análise de barreiras na análise do acidente. No nosso mapa, o método de análise de prevenção de acidentes também. Então, também ainda está indicada em algumas situações de acidentes, assim, situações em que ela é mais útil. Então, por exemplo, onde o acidente interrompe um trabalho realizado como no habitual. Quer dizer que o jeito habitual de fazer o acidente pode estar sendo, do ponto de vista da segurança, já inaceitável. É importante esclarecer o que diz a legislação, que barreiras deveriam existir ali. Tem uma situação, então, de risco iminente, então é muito importante identificar as barreiras que deveriam estar presentes nesse sistema. Se eu tenho um acidente em que, quando eu converso com a vítima e tento identificar diferenças entre o trabalho realizado na situação sem acidente e na situação com acidente, e o operador, aquela vítima, aquele trabalhador vai dizer, não tem diferença.
fazer a análise de barreiras dessa atividade tende a ser útil, mais útil na análise de acidente. Um dos principais limites, talvez a principal crítica apontada para a análise de barreiras, é o fato de que, na análise de barreira, a falta ou a ausência de alguma coisa, vide o exemplo do aterramento do bebedouro, né, ela é aceita como explicação para a presença de outra. Isso é considerado um erro de lógica. De acordo com a lógica, eu não devo aceitar que a falta de uma coisa explique a presença de outra. Então, eu devo descrever as características, o que está presente no sistema para que o que aconteceu possa ter acontecido. Por exemplo, no caso do bebedouro, a energização da carcaça do bebedouro. Se a falta da barreira fosse aceita como a causa, o que explicaria que o acidente não tivesse acontecido antes? Imagine, por exemplo, uma caldeira onde não foi instalada uma válvula de liberação, uma válvula de escape do excesso de energia. Se a barreira foi instalada, se a caldeira foi instalada sem aquela barreira, que funcionou 10 anos, e depois vem a ocorrer um acidente, ora, então não é exatamente a falta daquela válvula de escape, né, de liberação, que explica que o sistema tenha explodido. Afinal, se fosse a falta da válvula a causa, ele tinha explodido antes. A, As recomendações de prevenção, nesse sentido, tendem a ser incompletas. Veja o exemplo do bebedouro. Né? Se eu considerar apenas a falta do aterramento, eu não vou incorporar na minha análise medidas de prevenção contra a energização que aconteceu da carcaça. Então, eu preciso complementar com outros elementos. A análise de barreiras não explicita as bases da compreensão adotada sobre a dimensão humana no acidente. E isso vai ser visto mais em outros momentos, mas é importante para evitar, por exemplo, uma compreensão baseada apenas num modelo da ideia, por exemplo, de que o comportamento humano se baseia no chicote, na punição ou na recompensa. O chicote ou a cenoura, em um modelo clássico comportamentalista skinneriano. Né? Não, é preciso ter uma compreensão de dimensão humana que dialogue com a evolução dos conhecimentos da psicologia cognitiva, na psicologia do trabalho, na psicologia social, na antropologia, nas ciências sociais, enfim, na ergonomia, de uma maneira mais geral. Uma questão que também chama a atenção aqui, de limites da barreira, é que a ideia de risco como energia refletida ou gerida, ela tem raízes em uma compreensão de natureza muito física ou puramente técnica dos eventos. Então, na medida que a gente vai tendo fatores, buscando explicações sociotécnicas, organizacionais, como parte das origens de rupturas sistêmicas, a concepção de barreira não dá a melhor explicação. Para pensar que, por exemplo, a fragilização do sistema tenha acontecido como um processo gradativo, um processo de degradação lenta e de adaptação gradual, que foi acompanhado com tomadas de decisões que foram tolerando, por exemplo, a ideia de que é permitido ao sistema trabalhar com menos segurança do que aquele tinha antes. Uma ideia que a gente vai discutir mais em outro momento, da migração do sistema para acidente. Enfim, ela não é dotada, a análise de barreira não é dotada de uma linguagem que possa lidar com esses processos de adaptação gradual, de gestão de riscos,
e tomada de decisões muito claramente estabelecidas. Então, finalizando umas recomendações para vocês refletirem, né, se eu aceitar a explicação do choque elétrico apenas pela análise de barreiras, pela ausência do aterramento na análise de barreira, quais são os prejuízos potenciais dessa abordagem? Outros aspectos, condições técnicas e políticas necessárias à exploração em profundidade de falhas e falta de barreiras. Quer dizer, nem todos os sistemas acatam, permitem que a equipe de segurança possa conduzir esse processo de análise, de busca das causas, aplicar as perguntas das origens da presença daquela nocividade, daquela ameaça no sistema, ou ainda aplicar as questões sobre as origens das falhas e barreiras. Eu exijo conversar com, por exemplo, quem é o responsável pela política de manutenção, quem é o responsável pela decisão de não adotar uma determinada recomendação de prevenção que foi identificada como necessária. Esse processo de investigação cria tensões políticas, e é importante, então, que o sistema esteja preparado para permitir esse diálogo, essa abordagem democrática, essa condução democrática da análise do acidente. As implicações, algumas vezes, a duração da análise vai ser mais prolongada, então é preciso fazer isso. Qual é a reação esperada por parte da área jurídica da empresa em relação às práticas de investigações de origem em profundidade? Em várias empresas, a área jurídica tem um papel extremamente negativo no sentido de, pensando em proteger a empresa de responsabilidades pelo que aconteceu, ela bloquear a possibilidade de atuação da investigação e a incorporação do conhecimento obtido em relação a esse funcionamento, do como é que histórica e habitualmente funcionava o sistema, como é que eram tomadas as decisões para lidar com essas situações, como que isso podia implicar em responsabilidades na área jurídica. Enfim, a área jurídica pode ser uma fonte importante de resistências e bloqueios à implantação dessa técnica com o melhor dos seus potenciais. Era isso, pessoal. A gente interrompe por aqui e fico à disposição para mais conversas.